continuidade do estudo sobre sexualidade. E não vamos estar ministrando esse estudo toda semana, nós conversamos, oramos. E vamos estar alternando, ou de 15 em 15, ou 2 vezes no mês, seguidos, ainda não sabemos exatamente como vai ser, tá bom? São estudos assim que requerem de nós uma batalha mais intensa, estudo, a igreja está junto conosco, em oração, em jejum, e a gente vai estar sempre alternando, tá bom? Semana que vem, na quarta-feira, eu vou estar com as crianças lá dentro, então eu não vou estar ministrando sobre sexualidade aqui, mas vai ter outra ministração para nós, amém? Mas faça uma oração por mim nesse momento, por favor, e pela sua intervenção, né, que vamos estar estudando um pouquinho, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós passamos para os irmãos que iremos falar sobre moralidade sexual, que é uma das fortalezas que são criadas com vivências de orfandade, mas eu passei para os irmãos que a gente iria estar falando um pouco sobre sexualidade e aos poucos entrando na parte de moralidade sexual. E hoje eu trouxe um pouquinho sobre como a criação, nós trouxemos isso um pouco na semana passada, e falamos sobre a criação do ser humano, e vamos falar um pouquinho agora sobre pós-criação, o pecado original. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o primeiro pecado, e como isso tem influenciado a vida e a sexualidade das pessoas, tá bom? É o que a gente vai estar trabalhando hoje um pouquinho. O primeiro texto que eu trouxe para vocês, nós já falamos semana passada, que foi Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem dele, de Deus o criou. Então, Deus ele criou o ser humano à imagem dele, semelhante a ele. O texto, a tradução fala Adam. Eu passei isso para vocês na última vez que nós estudamos. Nós vamos ter mais na frente, vamos estudar um pouco mais detalhado, ser feminina e ser masculino. Nós vamos tratar um pouco sobre isso. Eu já estava com desejo de trazer isso para hoje, mas não vai dar. Eu comecei a estudar e detalhar aquilo que o Espírito Santo foi me trazendo e ia ficar muito longo para hoje, então não trouxe isso para hoje, mas a gente vai estar tratando sobre isso. Como Deus criou e a visão que Deus tinha e a restauração que Jesus Cristo desejou trazer para a igreja, na parte feminina na mulher e na parte masculina na vida do homem. E isso é importante para cada um de nós, porque isso foi muito perturbado. Tá? Vamos tratar isso em detalhes depois. A cor ficou bem clara. Está dando para ler? Tá? Gênesis capítulo 27 fala que Deus criou, né, o homem, o Ish, criou o homem e Deus criou a mulher. E eu li isso para vocês semana passada, né? Homem, macho, poderoso, nobre, firme, mulher, flexível, rainha, nobre. Nós falamos um pouco sobre esse conceito. E esse texto aqui, e esses conceitos nós vamos tratar. E vamos pegar dessa base e de e vários outros textos no Antigo, mas muito mais no Novo Testamento, como Jesus veio para restaurar a feminilidade da mulher, o valor da mulher, e como Jesus veio querendo restaurar e transformar a visão do homem sobre masculinidade. Nós vamos trabalhar sobre isso mais lá na frente, e a base vai ser esse texto, mas vamos usar muito mais texto do Novo Testamento e falas de Jesus sobre isso para nós, amém? Mas hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre essa criação. Deus disse que quando criou o homem e a mulher, Deus disse, eis que era muito bom. Então, todas as vezes que Deus criou algo e disse, haja, ele disse, foi bom. E foi bom. E quando Deus criou o casal, Deus disse, e foi muito bom. Então, a criação do casal, do ser humano, Deus disse para eles, né, se envolvam,
Sujeitem-se um ao outro, amem-se, frutifiquem, multipliquem-se. A multiplicação, como eu falei na semana passada, não existe de outra maneira senão através da intimidade sexual. Deus desejou isso para o ser humano, falamos isso semana passada. Nós tratamos de sexualidade, assim, a sexualidade santa, né? Nós falamos o que Deus quer para o casal, para o ser humano, a vivência da sexualidade. Tratamos isso semana passada. E Deus desejou isso e Ele disse que era muito bom. Não foi só bom, era algo muito bom. E vamos tratar também dessas coisas com mais detalhe, tá? Deus, Ele criou para o ser humano, depois que disse que era muito bom, um limite. Deus deu um jardim perfeito, mas não está muito bom. A gente vai trabalhar, resolver isso. Em nome de Jesus. Deus deu um jardim com muitas plantas, muitas árvores, muita coisa para Adão e Eva viver e fazer. E Deus deu a eles um limite. Deus disse para eles nesse texto, e ordenou o Senhor Deus ao ser humano. Às vezes a gente diz assim, né? Eu também já falei, meu esposo também já falou, a responsabilidade é minha. Mas quando você vai nesse texto, quando nós vamos nesse texto, Deus disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que der a comer e certamente morrerás. A tradução é Adam, é ser humano. Você não vai achar nenhuma Bíblia dizendo que Eva foi feita, ou teólogo, foi feita antes dessa ordem. Toda vez que você estudar algo, você vai sempre dizer Eva foi feita depois dessa ordem. Mas a tradução é ser humano. Eu não sei se Deus quis chamar Adão nesse dia de ser humano, tendo ele sozinho, mas eu tenho um certo entendimento de que Deus ele quis dar uma ordenança não só a Adão, mas a Eva também. Eu tenho esse entendimento que ele quis dar e que Eva sabia do que ela não podia fazer. Mesmo que Deus não tivesse dito a primeira vez, tivesse dito para ele a primeira vez, mas ela tinha a consciência de até onde ela poderia ir, né? Então Deus ele tinha colocado um limite para esse casal e disse: você tem todo o jardim, você só não pode esse fruto. E aí veio o erro, né? E o erro, o primeiro pecado, quem cometeu foi Eva. E isso tem uma consequência muito pesada para nós mulheres até hoje, né? Ela cometeu o primeiro pecado, o segundo pecado cometido foi Adão. Os dois escolheram pecar, os dois escolheram desobedecer a Deus, né? Lá em Gênesis 3:6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então ela teve a primeira atitude de escolher fazer algo diferente do que Deus tinha dito. E Adão fez também. Ela escolheu ir no único lugar que Deus disse que não podia. Como se você tem 99 coisas que você pode, só uma você não pode. Ela escolheu pegar no um que não podia. Isso gerou uma consequência muito grande para esse casal e para nossas vidas. Glória a Deus por Jesus, né? Que foi o último Adão e resolveu o problema. Se a gente quiser, a solução do problema está nas mãos dele e ele está dentro de mim e de você. Ele é maravilhoso, né? Mas vamos tratar um pouquinho sobre essas consequências, as consequências desse pecado na sexualidade. Aqui eu não estou falando sobre sexo, eu estou falando sobre sexualidade, que é ser feminina, é ser masculino, é formar família, é a escolha de Deus, o que Deus quer para a vida de um homem, de uma mulher. E nós vamos ver um pouquinho sobre, nesses textos quais são as consequências que podemos ter. Você pode ir lá em Gênesis, por favor, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito importante para nós. Vamos ler um pouco desse texto aqui. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, Gênesis 3, que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim?
Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, e ele também comeu. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Daqui a pouco a gente lê mais um pouco. Amados, nesse texto, eu creio que vocês já podem ter escutado ministrações sobre isso, mas eu quero trabalhar um pouquinho assim, entrar nessa parte das consequências aqui. Eu acho importante a gente tratar um pouquinho algumas coisas, são importantes para a nossa vida hoje. A maneira como nós somos tentados a pecar. O diabo ele trabalha da mesma maneira até hoje e o mundo é influenciado por Satanás, por forças malignas. E aqui, a primeira coisa que acontece é uma dúvida sendo colocada na mente e no coração dessa mulher. A serpente pergunta a ela: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore? Então ele coloca uma dúvida, ele usa a frase um pouco contrária do que Deus falou, porque Deus disse: coma de todas, menos dessa. Então ele pega a frase de Deus e faz um trocadilhozinho e coloca: não vai comer de nenhuma árvore do jardim? E coloca uma dúvida na mente. Então, geralmente, o caminho para uma tentação, um pecado, um erro, para entrarmos em um erro, é uma dúvida na nossa mente, no nosso coração. Começa com uma dúvida. E se a gente não se firmar naquilo que Deus falou, fala, disse, que não muda, que é a palavra dele. Naquela época não tinha palavra escrita, foi uma palavra que Deus dissera, e ela repete a palavra de maneira perfeita aqui para a serpente, né? A gente leu aqui, o versículo 2 e o 3, ela fala da mesma maneira que está lá no começo, que Deus falou para eles, que nós vimos aqui agora. E aí depois que ele coloca uma dúvida, ele usa um texto falando, ele coloca uma mentira usando a mesma coisa que Deus diz, que Deus falou. Porque olha, ele fala assim, ele diz no versículo 5, assim, está escrito que o diabo disse: Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso é verdade? Sim, isso é uma verdade. A serpente usou uma verdade para conseguir lançar uma mentira no coração dela. Então, muitas vezes, uma verdade é usada para ser lançada uma mentira. E assim, o engano, ele cresce e acabamos aceitando entrar em pecado. Pecado é qualquer desobediência ao mandamento de Deus. Então, ele usa uma verdade, mas antes da verdade, ele lança uma frase mentira. Ele chega e diz: com certeza não morrereis. Quer dizer, ele chama Deus de mentiroso. Deus disse: vocês vão morrer se comerem. E ele diz: com certeza não morrereis. Ele, no lugar da dúvida, agora ele tenta colocar uma certeza no coração dela, dizendo assim: ó, Deus está meio que te enganando. A palavra de Deus não é tão perfeita assim, não. É só uma parte que é boa, aquela outra parte está incompleta. Então, essas coisas são lançadas em nós, na nossa vida e na nossa mente, e assim ele tentou trabalhar, chamando Deus de mentiroso, usando um texto, uma palavra de Deus. E quando ele faz isso, ela olha o fruto, analisando o que ele falou. Então, no lugar da dúvida, vem uma seta, como se fosse uma verdade sem ser, usando uma parte da verdade, como a gente trabalhou aqui, no ciclo, né, que nós trabalhamos nas fortalezas, falamos sobre a questão da mentira e do engano, como é sério isso. E ela começa a analisar aquilo que Deus disse não pode. Ela ficou olhando, poxa, não pode, mas parece boa de comer, uma aparência gostosa.
que até aquele momento não tinha tido aquela curiosidade. A curiosidade de saber. Então, acho que parece que é boa. Que eu possa ter mais entendimento. Então, será que isso não vai ser bom para mim? Será que eu não vou crescer com isso? E foi gerando isso nela. E ela acabou cometendo o pecado, influenciando alguém a cometer o pecado. Que naquele momento poderia ter acabado ali. Adão poderia ter dito a ela: você comeu do fruto proibido, não vou comer. Deus me disse para não comer. Você errou. Vamos chamar Deus e sentar com ele para resolver a situação. Como é que a gente vai resolver esse problema? Ele falou para não fazer, você disse que a gente vai morrer. Você vai morrer. Vamos conversar com Deus para resolver. Mas não aconteceu isso. Ele não teve a capacidade de ter um diálogo com ela para não cair no erro junto com ela. E ali, quando eles comem, começa a primeira parte, né, da consequência do pecado. Os olhos deles foram abertos para o bem e para o mal. Então, eles começaram a enxergar o que eles não enxergavam. Eles estavam nus, não tinham vergonha. Ela olhou para ele e disse: você está nu? Sim. O que é estar vestido para quem nunca teve roupa? Então começou a ter um entendimento de algo que não era para ter. E ali, quando está com os olhos abertos para o bem e o mal, vai prejudicar a nossa sexualidade em muitas áreas e sentidos. Porque a gente vai começar a querer saber e ver e se envolver com tudo aquilo que não era para a gente fazer, se envolver e ver. Então, o pecado, ele traz em nós essa consequência. A gente começa a ficar atento e querendo ver tudo o que não presta. Será que não presta mesmo? Será que não é exagero? Será que não é religiosidade não poder fazer, não poder ver isso, não poder... E aí a gente começa a querer ver tudo o que não era para ver. É uma das primeiras consequências. A outra parte, no versículo 7, ainda dá para a gente ver isso aí no texto, é a busca do ser humano na justiça própria. Buscar a sua própria redenção, a sua própria maneira de se restaurar. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram um avental. Eu estou nu, não posso estar nu, me cobrir. Então, no lugar de buscar Deus na solução, eles buscaram a solução neles mesmos. Foram buscar uma solução neles. Eu acho que deve ser resolvido dessa maneira. E foi buscar a própria solução. E isso aqui prejudica e muito na nossa sexualidade. Por quê, pastora? Porque eu vou usar, por exemplo, hoje, em toda a vivência que eu já tive de vida, se eu não for buscar em Deus e eu tiver um problema, eu vou buscar a solução nas minhas experiências, nos conselhos que eu já recebi dos meus pais, no que eu tenho força para resolver. E isso vai prejudicar porque eu vou querer ser a solução do problema. A justiça vai ser minha. E se eu fizer isso, no lugar de eu ser mulher feminina, como Deus me criou, eu posso querer ser homem, eu posso querer ser mulher segundo o mundo, eu posso querer ser a dona da situação e até Deus. Então, isso vai trazer um prejuízo no que Deus tem para mim, no que Ele quer que eu seja. É uma consequência que vai trazer muito prejuízo para nós. Outra coisa, versículo 11 até o 13. Eu mudei a ordem de algumas coisas aí, porque eu estou trazendo eu trouxe primeiro consequências relacionadas a todos, tanto homem como mulher, depois a gente vai pegar um pouquinho mulher e homem, tá bom? O versículo 11 a 13 diz assim: Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Veja só, nesse momento, Deus chama eles. Eles não procuraram Deus em momento nenhum, não chamaram Deus em momento nenhum. Deus veio na viração do dia, que nós cremos, pela maneira que é traduzido e que é escrito ali, que Deus ele tinha esse hábito de estar com Adão e Eva ali. As crianças estão tratando sobre isso também lá.
A questão de Deus querer se relacionar com o ser humano, ele vinha para se relacionar. E quando Deus chega, pergunta para ele: o que ele te falou? Que você comeu do que eu falei para não comer? Qual é a resposta de Adão? Ele não procurou a solução em Deus. A mulher pegou e deixa. E a mulher diz: a serpente me enganou. Então, nesse momento, começa a acontecer, no lugar deles se unirem para buscar a Deus, começa a acontecer acusação e divisão no relacionamento. Não teve o quebrantamento para se assumir a sua parte do erro. Não teve esse quebrantamento. E o pecado, ele faz isso no ser humano, faz isso na vida do homem, faz isso na vida da mulher. Quando nós estamos vivendo em pecado, vai haver acusação, vai haver divisão e vai haver dificuldade de reconhecimento do seu próprio pecado, do seu próprio erro, da sua própria falha. E isso é uma das coisas que mais prejudicou e prejudica o relacionamento e a vida masculina e feminina e família. Quando nós assumimos: eu estou falhando nisso aqui, eu preciso de ajuda para poder me recuperar disso, eu preciso mudar isso no nosso relacionamento, em família, em casal, como filho, como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como mãe. Quando nós assumimos as questões que nós temos praticado de errado, que Deus não quer que seja daquela maneira, quando nós começamos a assumir, nós começamos a ser capacitados por Deus a vencer essas dificuldades e fraquezas. A capacitação de Deus em nós, ele vai começar no assumir, para depois assumir e praticar, nós conseguimos vencer quando estamos principalmente servindo um ao outro. O serviço, hoje eu pensei sobre isso quando eu acordei de manhã, meditando sobre a palavra, e uma pessoa me confirmou isso. Eu falei: é para eu falar sobre isso, eu não estou vendo nada disso no texto. Uma pessoa me confirmou em casa. Como servir a outra pessoa faz a gente crescer. A gente para de olhar só para a gente. Quando a gente começa a servir, parece que flui algo em nós. E é assim. Se Adão tivesse: eu não ajudei minha esposa a vencer, eu prejudiquei o meu esposo em dar-lhe do fruto. Um servir e colaborar com o outro, a recuperação seria mais rápida. Quando não acontece isso e começa a haver acusação ou a vontade um para o outro, o prejuízo ele aumenta na sexualidade, no que Deus traz de conceito para o ser humano. Versículo 8 e 9. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Então, eles tinham errado, tinham desobedecido a Deus, e no lugar de buscá-lo, como falamos antes, eles se esconderam. E o se esconder foi por causa do medo. Versículo 10, eu não coloquei aí. Está errado esse versículo. Versículo 10, deixa eu colocar o 10. Troquei, viu? Não tem problema não. Versículo 10 diz: o homem respondeu: ouvi tua voz no jardim, tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Então, o primeiro sentimento que vem é de medo. Fica com insegurança em ser verdadeiro. Só começa a ter medo. Então, é uma consequência de um erro não assumido. Começa a se gerar um medo, e esse medo logo depois gera um afastamento de Deus. Porque no lugar de ir até Deus para assumir o seu erro, para se restaurar, se afasta por medo. E isso a gente vai precisar aprender a vencer. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, irmãos, é para nos alertar da maneira de como nós precisamos agir. Diferente, eu trouxe para vocês aqui o primeiro pecado, para depois tratarmos de tantas consequências. Eu trouxe aqui algumas consequências gerais e depois vamos ver muitas coisas detalhadas na área da sexualidade. Muitas consequências na área da sexualidade que foram acontecendo. E isso começou aqui, na primeira desobediência a Deus. Então, vem o medo e vem o afastamento de Deus. E aqui agora começa a parte mais específica
dentro do que a gente vê hoje na sexualidade, na sociedade, que é a questão do domínio do homem sobre a mulher. Versículo 16. Disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Veja só, esse versículo tem muito mais coisas que a gente vai falar daqui a pouco, mas a primeira coisa que eu senti trazer é: ele te dominará. Irmãos, Deus, quando fala isso, ele fala isso por consequência do pecado, porque a mulher teve a primeira ação do erro e induziu o homem ao pecado. E uma das consequências que Deus disse que ela ia ter seriam essas, e a gente vai falar primeiramente dessa. Que eu não vejo isso como um peso apenas para a mulher. Por isso que eu coloquei aqui, antes de entrar na parte mulher e homem. Domínio do homem sobre a mulher não é um peso só sobre a mulher, mas é um peso sobre o homem também. É uma consequência do pecado. O homem, ele não tinha domínio sobre a mulher antes do pecado. Eles tinham um relacionamento de Deus disse: sujeitem-se um ao outro, multipliquem-se, cresçam juntos, dominem a terra. Quando Deus fala, ele não fala no singular, ele fala no plural para os dois. Os dois eram para estar juntos, andando juntos e fazendo aquilo que Deus falou juntos. Funções diferentes, sim, a gente vai tratar disso depois, mas fazendo juntos, tendo o mesmo valor diante de Deus. E com o pecado, Deus disse que haveria esse domínio. Com esse domínio, irmãos, começa a existir violência, começa a existir agressão, e começou, e é de maior parte, uma porcentagem muito maior do homem para com a mulher. Violência com palavras, violência sexual, física, violência com ausência, com silêncio, com a falta de diálogo. Isso é violência, isso é peso do pecado, é peso daquele ciclo que nós tratamos. Se nós não buscarmos naquele ciclo, eu não tive coragem, eu não tive condições de me envolver com esses estudos, porque eu comecei a sentir dor, foi difícil, tem sido difícil encarar a verdade desse estudo. Jejua, ora, tem coragem, vai lá no Instagram e volta a assistir, estudando, meditando, chorando, gemendo na presença de Deus, pedindo restauração. Precisamos, o Espírito Santo nos trouxe isso, porque Ele quer nos restaurar, Ele quer nos levantar, Ele quer fazer de nós famílias restauradas. Ele quer mudar as nossas famílias para sermos referência nessa terra. Não só com o nome de evangélicos, mas com o poder de vida, de transformação, de dizer: é capaz uma família ser transformada, ser mudada. O Senhor quer que a gente tenha esse poder transformador. E quando existe esse domínio do homem sobre a mulher, essa violência, a mulher começa a perder direitos que ela deveria ter na família, na sociedade. Eu enxergo muito assim, hoje, com tudo isso que aconteceu, começou a entrar uma onda de feminismo. Eu acredito, irmãos, que o feminismo, quando começou, foi algo bom. Porque o feminismo, quando começou, ele começou pelos estudos, se você for estudar, foram mulheres cristãs que começaram o movimento feminista. E por que elas começaram? Porque elas começaram a entender, ao estudar a palavra, ao ver Jesus tratar as mulheres, que elas tinham os mesmos direitos que os homens. Direito a adorar a Deus, direito a sentar do lado do seu esposo na igreja e não do outro lado. Porque elas, se você vê lá, Afeganistão e tantos outros lugares, hoje com a situação que está tendo, aquele domínio que está lá agora, as mulheres estão totalmente separadas dos homens, causando separação de novo. E o feminismo começou porque as mulheres diziam assim: nós queremos também ter o direito de escolher trabalhar, nós também queremos estudar, nós também queremos votar. Só que a onda do feminismo ela foi começando a ficar de uma forma exagerada, extremista demais, e hoje o feminismo acontece de uma maneira que é absurda. A mulher cansou tanto, muitas delas, de serem violentadas, que no lugar de buscar o direito em Deus, do que Deus diz, elas começaram a querer ser homens. Não ter o direito de ser mulher,
mas querer ser homem, sendo mulher. E a gente vê a sociedade como caiu. Eu estava ouvindo essa semana uma ministração de Helena Tonuri, e ela estava contando que existe uma faculdade lá em BH, que algumas mulheres feministas extremistas, quando elas menstruam, elas não usam absorvente. Quando elas fazem, o que é isso? E elas vão, e aí começam a andar e a roupa começa a sujar. Aí se alguém chega e fala, você está suja, você quer o quê? Qual é o problema? É uma coisa natural da mulher, você tem preconceito com relação à menstruação? Tem condição, irmãos, de chegar nesse nível? Eu fiquei assim, meu Deus, isso existe? Isso existe. Aí eu achei até engraçado ela dizer, gente, fazer cocô também é natural. E ninguém sai fazendo na rua, né? Então entrou num extremismo tão intenso as coisas, que a mulher cansou tanto disso aqui, ó, de sofrer com esse domínio e não buscar a cura em Jesus da maneira certa, como Jesus tem para ela, que ela começou a querer entrar na posição do homem. O homem violenta a mulher emocionalmente, fisicamente, com palavras, com ausência, e a mulher ela começa, algumas, a se fechar. Foi aquele ciclo que a gente estudou. A gente estudou aquele ciclo ali, você se lembrar, ver o que aconteceu com o ser humano. E a mulher ela começou a querer não mais viver essa violência do homem. Aí mulheres começaram a procurar outras mulheres para poder satisfazer o seu prazer, homens procurando homens, e está como está a sociedade hoje. Por conta do peso do pecado. E isso só tem restauração com o arrependimento de cada pecado nosso. O reconhecimento das fortalezas familiares que vivemos, que a gente estudou nesses ciclos e tem estudado a cada culto. Deus tem ministrado nossas vidas com tantas coisas. Cada quarta que estamos aqui, domingo, cada momento que buscamos a presença dele, ele se revela para nós. E quando vamos buscando, o Senhor ele vai tirando esse peso das nossas vidas. Ele vai nos restaurando. É pelo reconhecimento, pelo arrependimento genuíno. É pela busca do Senhor. Em sermos restaurados como mulheres e como homens. Naquilo que Deus tem para nós. Então Deus não quer o homem dominando a mulher. Deus quer o homem liderando a família. Deus não quer a mulher revoltada, brigando com o homem. E querendo transformar essa questão de não ser dominada em ela dominar. Mas aí ela se manter como adjuntora, que vamos trabalhar sobre isso, que é adjuntora, ser adjuntora, mas quando a gente estuda o conceito, isso é a coisa mais linda. A mulher tem uma capacidade de organizar e fazer aquilo que o homem não tem. Ele lidera, ela organiza cada coisa que ele faz. Isso é muito lindo. Deus vai fazer isso e vai restaurar essas coisas em nossas vidas. Trazendo um pouco para a mulher, também nesse texto fala assim, que a mulher ela teria muito sofrimento na geração de filhos. Não só em parir com dores, mas gerar filhos com dores. Como é difícil criar um filho com tanto pecado, com tanta coisa. A mulher sofre em criar filhos. Sofre muito com tudo que o mundo tenta lançar na vida dos filhos. Ela sofre demais. É consequência do pecado. E só melhora com muita busca da presença de Deus. Isso é consequência do pecado. E muitas vezes esse sofrimento em gerar filhos tem colocado no coração de mulheres que não é mais para elas terem responsabilidade de dedicar tempo na criação de filhos. Eu preciso dedicar mais tempo para estudar, eu preciso dedicar mais tempo para ter uma profissão, e essa profissão já não deu, eu quero outra, e essa eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, e ela se afasta de algo sublime, que é a criação de filhos. E é o que você está vendo, que eu estou vendo na sociedade hoje. E a sociedade cria os filhos com tantas outras coisas, mas não com a dedicação que Deus queria que nós, mulheres, fizéssemos. É a consequência do pecado. E isso prejudica na sexualidade, porque uma mulher que busca tantas coisas e não dedica o tempo aos filhos, os filhos sofrem com todo aquele ciclo que falamos, e com abusos, e com violências, e como é doloroso. E aí a gente fica preso naquele ciclo, enquanto não reconhece, não busca intensamente para sair dele, pelo poder do sangue de Jesus e dos ensinamentos dele, pelo nosso arrependimento. Outra coisa na vida da mulher. Seu desejo seria para o homem. Por mais que a mulher diga
que não quer, muitos, né, com o feminismo aí, não preciso do homem, não quero o homem. Lá no íntimo, no fundo, vive em função do homem. Porque é o peso do pecado. E não era para viver só em função dele. Não consegue, muitas vezes, quando está debaixo do domínio do homem, da violência do homem, de não estar sendo restaurada, não receber o amor, não receber aquilo que Deus disse que o homem deveria dar, a mulher se deprime, a mulher não consegue se desenvolver, a mulher não consegue crescer. Porque é o peso do pecado. É o peso do pecado. E tudo isso prejudica a nossa sexualidade. E Deus quer restaurar tudo isso nas nossas vidas. O desejo dele é a restauração, amém? E ele vai fazer isso. Estamos aqui para isso. Para a vida do homem, no versículo 17 que nós não lemos, Deus disse: porque você deu ouvido à voz da sua mulher, e aí eu coloco, diferente daquilo que eu tinha dito, e comeste da árvore que tinha dele não comesse, maldita é a terra por tua causa. Meu Deus, irmãos, a maldição e todo o mal que você vê na terra é culpa do homem. Isso é um peso muito grande, né? Todas as vezes que você vê algo muito horroroso acontecendo, sofrimentos, culpa do homem não ter ouvido a Deus, ter ouvido um conselho errado. E isso aí já gera um outro problema, que é a dificuldade do homem em ouvir o conselho da esposa hoje. A mulher sendo serva de Deus e dando um conselho dentro da palavra, porque está lá no subconsciente dele. Mas Eva aconselhou Adão e Adão pecou. Aí o homem hoje, mesmo sendo servo de Deus, ele tem dificuldade de ouvir o conselho da esposa, por conta desse peso do pecado. E Deus quer mudar todas essas coisas. Jesus veio para isso, amém? E aí a terra, ela ficou maldita por causa do erro de Adão. E outra consequência, no versículo 17, para o homem foi: com sofrimento você comerá dela todos os dias da sua vida. Aí o homem trabalha, aí tem queixa do trabalho. Está desgastando esse trabalho, não sei o quê. Tudo está querendo dele. É a consequência. Ai, não consegui pagar a conta. Ai, o dinheiro não dá. Ai, meu filho gasta. Ai, consequência do pecado. Ai, eu trabalhei tanto esse mês, estou aguentando nem ficar em pé. Consequência do pecado. Trabalho tanto, não consigo ter. Consequência do pecado. Cheguei a trabalhar hoje, não estou aguentando nem esperar esses meninos da cama. Consequência do pecado. Na vida do homem. Tudo isso prejudica a sexualidade santa na nossa vida. E isso tem algo que pode ser poder para a restauração nossa, que é o que a gente vai estar tratando mais na frente. A gente vai encerrar com esse versículo, a gente vai orar e provavelmente daqui a 15 dias a gente vai estar retomando a falar sobre sexualidade e começar a falar, a gente vai estar trazendo imoralidade sexual, poder de Jesus para cura e transformação. Imoralidade sexual, poder de Jesus para cura na sexualidade, sexualidade ser santa. Vamos estar trabalhando essas duas coisas a partir de agora juntos, tá? E eu trouxe aqui, Jesus, ele atua para restaurar a nossa sexualidade. Jesus, ele veio para isso, para dizer ao homem: você pode ser homem segundo o coração de Deus, você pode ser mulher segundo o coração de Deus. E esse texto, eu acho que é um dos textos mais importantes e mais fortes para nós. Mateus 19, 4 e 5, para a gente encerrar, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês não têm lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Jesus vai lá para o texto que a gente trabalhou. Então, Jesus, ele usa o Antigo Testamento para respaldar aquilo que ele precisa, porque é a palavra de Deus. Ele diz assim: quando Deus criou um macho e Deus criou fêmea. Deus criou homem firme, Deus criou uma mulher flexível. Ele criou um diferente para um completar o outro. A mulher para ser mulher, o homem para ser homem. Deus criou no princípio assim, é para ser assim. E ele diz: portanto, deixarão pai e mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão nossa carne. Não foi isso que Deus disse lá no começo? E eles vão ser um, eles vão se completar, eles vão poder fluir. Então, Jesus disse que poderia ter a restauração da sexualidade.
E isso é o que Deus tem para nós. Então nós vamos aprender um pouco, estudar, meditar esses meses aí para frente. Vamos falar um pouco sobre isso, depois vamos ouvir Deus está direcionando para nós. Nós vamos trabalhar aos olhos de Deus o que é imoralidade sexual e o que se faz para sair de cada uma dessas coisas, segundo Jesus. E vamos falar um pouco sobre o que é ser feminina e o que é ser masculino. Para nós que somos servos de Deus, que acreditamos em Jesus, que queremos mais dele. Independente de estar casado ou não, de ser viúvo ou não, viúvo, do marido ou a esposa ser crente ou não, para o igual Deus vai trabalhar com a gente no nosso eu pessoal. Ser homem no que Deus quer para mim como homem, como esposo, como pai, como filho, como mulher, como esposa, como mãe, como filho. Deus vai trabalhar essas coisas nas nossas vidas estes dias, em nome de Jesus. E vai nos abençoar com a palavra dele, porque a palavra dele é que nos traz cura, libertação, restauração, fortalecimento e paz. Amém? Vamos ficar de agora de fazer uma oração? Vamos lá? Vamos estar orando juntos aqui um pouco. Vamos orar. Estou orando. Pai, nós te agradecemos por ter esse cuidado, esse zelo com as nossas vidas, Senhor. Esse cuidado em falar conosco de algo tão sublime que é a tua visão para a criação. Quando o Senhor nos criou, o Senhor queria de nós. Por que criou assim? Por que tem tantos que não se encontram como mulher e terem nascido mulher? Por que tem tantos que não se encontram como homem e terem nascido homem? Por que tanta insegurança? Por que tanto medo? Por que tanta dificuldade nos relacionamentos? O Senhor pode nos restaurar, Pai, apesar de nós. Apesar de quem nós somos, Tu podes nos restaurar. Tu podes fazer um milagre em nós. Tu podes nos trazer, Senhor, a unção de no princípio, mas não sem as coisas que Jesus trouxe novas para nós. Ali era um relacionamento de amizade, Adão e Eva com Deus. Hoje nós podemos ser filhos, somos chamados de filhos. Como é bom poder saber que, apesar de termos pais tão falhos nessa terra, o Senhor escolheu ser nosso Pai. O Senhor escolheu ser nosso Pai. Nós somos tão gratos por isso, Senhor. Somos gratos de maneira intensa pelo Teu amor, pelo Teu zelo, por escolher nos amar, por escolher nos restaurar, por ter feito tudo e esperar de nós tudo que não podíamos fazer, porque aquilo que nós podemos, o Senhor espera. E espera com tanta paciência. Nós queremos, Senhor, restauração no nosso eu. Eu lembro que quando eu tive a coragem de fazer uma aliança contigo, os maiores medos que eu tinha era ser mulher. Como eu tinha medo, Senhor, de ser mulher. De ser esposa, de ser de um todo, de ser feminina. Era o principal motivo para eu não querer entrar na igreja cristã evangélica. Obrigada, Senhor, por me dar o direito de ser sem ter medo.
Muito obrigada, Senhor, por nos amar, por nos restaurar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Vamos tratar de tantas coisas aqui, irmãos, mas o Espírito Santo me lembra de algo que agora eu quero compartilhar com você. Nós vamos falar de muitos momentos de Jesus com os homens e com as mulheres. O Espírito Santo me lembrou de 2 momentos aqui que eu quero compartilhar contigo. Para o povo judeu, eles escreveram algo dizendo que quando um casal ele adulterasse, um homem tivesse em adultério junto com a mulher, que os dois deveriam ser apedrejados, se fossem pegos em flagrante. E um dia está Jesus com os discípulos e levam uma mulher. Onde estava o homem, né? Onde ficou o homem? Essa mulher foi pega em adultério flagrante. Esqueceram o homem lá? Uma coisa aconteceu. Ele joga essa mulher. Talvez essa mulher estivesse só com uma parte da roupa, com algum pano tentando se esconder, porque foi pega em flagrante, arrastada. Eu não acredito que ela estivesse totalmente vestida. O que é que a gente faz, Jesus? A lei disse, não, tem que apedrejar. Jesus poderia ter dito, cadê o homem? Mas ele só ataca cada um assim, naquilo que ele tinha que fazer para proteger uma mulher que estava em pecado. Quem não tiver nenhum pecado aqui pode começar a apedrejar. E eu sempre meditei sobre. As pessoas falam muitas coisas, né? Jesus estava desenhando peixe, Jesus estava não sei o que, não sei o que. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou ministrando aqui com você, estou ministrando, aí de repente eu paro e eu venho para cá e faço isso. Ou então o pastor está ministrando e eu venho para o altar e começo a mexer nas coisas aqui atrás dele. Você vai continuar ouvindo o pastor ou você vai tirar sua atenção um pouco para mim? Seu olho vai voltar para mim um pouco? Volta, né? Eu vi uma pessoa ministrando certa vez isso mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, isso é uma verdade, é a maior verdade sobre o nosso Jesus. Quando Jesus talvez se abaixasse assim, ó, ele falou assim, tira a primeira pedra aí, quem não tem pecado. Acho que todo mundo para de se concentrar na mulher que talvez estivesse nua. Deixa eu ver o que ele está escrevendo. Será que deu tempo dela se recompor um pouquinho? Será que deu tempo dela assistir? Jesus para ela, eu tenho o direito de te apedrejar crianças, ele não fala assim, né? Eu também não te condeno não, mas vai, não faça mais isso. Se arrependa, não faça mais. Seja mulher, não seja objeto, não seja dominada pelo homem. Não deixe que seu desejo esteja na mão do homem. Seja mulher, seja feminina. Se dê o direito de ser mulher com dignidade. E Jesus começa também restaurar os homens. Vocês me lembrou de outro texto. Jesus com os discípulos, crianças chegam perto. Manda essa criança sair daqui, Senhor. Para os homens, a criança era o quê? Algo que atrapalhava. Se vocês não se tornarem como essa criança, ela tem valor. Tal como vocês, homens. Jesus trabalhou no coração do homem. A função de vocês é proteger a mulher, é proteger a criança, é ser líder da família. A função de vocês não é ser maior do que ninguém, é cuidar deles. Jesus restaura a função masculina, Jesus restaura a função feminina, o valor do homem e o valor da mulher. Ele restaura o valor de um homem desde criança e de uma mulher desde criança.
Nós não somos gente, servos de Deus, filhos de Deus, não temos direito a ouvir a verdade do Evangelho só quando já somos adultos. Nós temos o direito desde pequenos, por isso que a gente tem trabalhado. Eu tenho orado e conversado com as irmãs. Vamos ministrar a palavra para as crianças, porque elas têm direito de conhecer que Deus é Deus, que Jesus morreu por elas, que Jesus as ama e que elas têm tanta importância quanto nós adultos. Porque Jesus fez isso. Jesus quer mudar a nossa vida, restaurar o nosso valor como mulheres, segundo a visão dele, e restaurar o seu valor como homem, segundo a visão dele. Essa é a vontade de Deus para nós. Não importa o que aconteceu, viu, minha irmã? Deus restaura a sua vida. Você tem valor. Nós temos valor, irmãos. O nosso valor não é hoje. Meu casamento não deu certo. Meu esposo não cuida de mim como eu queria. Você tem valor. Você tem valor. Não tive um filho ainda. Eu não estou com o meu casamento. Você tem valor naquilo que Deus olha para você, quem você é. Fique sem valor. Você tem valor. Porque antes de ser família, antes de ser esposa, antes de ser esposo, antes de ser mãe, você é gente, você é pessoa. Jesus morreu por pessoas. Eu sou a pior pessoa do mundo porque não deu certo. Ele nos dá nova chance todos os dias. Ele nos dá nova chance todos os dias. E muito o Espírito Santo tratou comigo. Senhor, eu só vou ter valor se eu puder ser e fazer tudo que o homem faz. Não, filha. Você é mulher feminina. E um dia, quando eu entrei na igreja, eu falei: por que o Senhor me fez mulher? Pra quê? Pra sofrer? Vai lá, filha. Em Gênesis, o homem também sofre. Somos diferentes, mas sofre. E Deus falou comigo, quando eu falei essas coisas: a maior tristeza que o meu coração tem com os homens é de não cuidar de vocês e não valorizar vocês. Porque quando vocês são valorizados, vocês conseguem ser submissas, honrar ao homem. Porque eu criei vocês com dom de servir. E aquela violência ali, domínio, impera hoje. E muita mulher, para tentar se reerguer, quer mandar em casa, quer mandar marido, quer mandar em tudo, para poder tentar se sentir viva. Eu tentava me sentir viva dessa forma. E a rebeldia tomou conta do meu coração. Mas Jesus, Ele pode mudar, porque se eu vi isso, vivenciei isso, Ele pode fazer isso em qualquer pessoa. Nós não precisamos de nada que o mundo diz que nós precisamos para nos reafirmar como mulheres. Deus vai nos restaurar, irmãos. Eu creio nisso. Ele tem poder para isso. Se sinta valorizado, valorizada naquilo que Deus está fazendo dentro de você, na sua casa, na sua família. O que você tem hoje, o que você é hoje. Louve e agradeça a Deus por aquilo que você tem hoje. Está faltando uma coisa. Ore, espere em Deus para que Ele restaure e busque a Ele. O Senhor pode restaurar essa área na minha vida, Senhor? Eu quero. Diga eu quero. É difícil, viu, irmãos? Porque vai doer em nós. Porque nosso eu é difícil. Nós somos orgulhosos. Nós temos nossas maneiras de nos defender, como vimos aqui. Mas essa dor, sentir a dor de curar uma ferida é muito melhor do que permanecer fingindo que não tem ferida. Porque, irmãos, você tem uma ferida e todos os dias você botar um curativo em cima e a ferida está crescendo para dentro de você, é um engano, porque está comendo dentro da pele. Agora, se a gente abrir a ferida, limpar ela, arrancar o que está podre, a pele ela vai crescer de dentro para fora e vai acabar a ferida. Agora dói limpar. Não vou mentir para você.
Eu me formei em enfermagem. A gente tira partes mortas dentro da pele, a gente arranca o pus, a gente arranca o que está sujo, e fede na hora que começa a mexer, a pessoa fica com vergonha, está fedido, meu corpo está fedido dentro dessa ferida. É essa dor que a gente sente, a vergonha que a gente sente de se expor. Mas depois a gente olha, uma cicatriz. Uma cicatriz. Não dói mais. Eu lembro, mas não dói mais. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar um louvor para cantarmos ao Senhor juntos. A gente sai cantando e liberando o peso que está em nossa mente, nosso coração, e agradecendo Ele por aquilo que Ele diz e faz. E nós vamos orar para dizimar e ofertar na casa do Pai. Que está beleza.